Vou compartilhar minha tela aqui. Já já aparece aí para vocês. Vou usar o aplicativo aqui, porque o aplicativo vai me dar condição de compartilhar o áudio também. O navegador não dá para compartilhar o áudio. Todo mundo está vendo minha tela? Aqui está ok. Perfeito. Acho que está um eco, ou tá bom o áudio meu? Está ótimo. Então vamos lá. A intenção aqui é falar sobre a contribuição da matemática na educação financeira. Vamos começar falando do contexto macroeconômico, né? Para falar do contexto macroeconômico, eu queria mostrar um vídeo bem rapidinho. Esse dispositivo, não é? Não é que está dando eco. Coca-Cola Tá dando eco, é isso? Exatamente. Acho que você tem que desabilitar o áudio de um deles. 980. Ainda tá com eco, gente? Muito. Usado que falando não tá dando eco. Ou falando tá dando eco para vocês? Não, falando não. Uma última tentativa aqui. Vamos sem vídeo, então. Não sei por que esse eco, porque o outro está com o microfone desabilitado. Mesmo assim está dando esse eco, então vamos sem o vídeo.
Ali a intenção era mostrar uma propaganda dos anos 90, onde mostrava o preço de alguns produtos que até hoje nós usamos no dia a dia, só que ele tinha várias casas, né, vários zeros, então era papel higiênico de 24 mil, bombom de 54 mil. Quem tem mais de 30 anos sabe o motivo disso, né? É a inflação que a gente viveu aí até os anos 90. E aí vamos entender um pouquinho o que é inflação. Eu ia ter um outro vídeo curtinho aqui para falar disso, mas eu vou pular para não ter mais esse problema de eco. O importante é a gente entender que a inflação é o aumento de preços de maneira descontrolada. E é um problema que aqui no Brasil a gente só conseguiu enfrentar com certa estabilidade após a implementação do Plano Real. Até a época do Cruzeiro, os cruzados, os cruzeiros reais, a gente sofreu bastante com isso. Eu tenho um gráfico aqui que vai mostrar um pouco como que isso, de fato, realmente está mais controlado nos dias de hoje. Eu estou pegando aqui a partir de 94, que é justamente quando foi implementado o Plano Real, e você note que ele já vem lá de cima, né, no começo do nosso gráfico. Porém, tirando esse pequeno pico aqui entre meados de 2002 e 2003, nós percebemos que tem uma estabilidade aqui dentro da meta que é estabelecida pelo governo, que é em torno de 4,5. Então, pode ver que a variação mensal aqui, raramente ela chega a 1,5, entendeu? E é isso que mostra que hoje nós atingimos uma estabilidade econômica. A partir do momento que o nosso país passa a ter uma estabilidade econômica, a gente tem condição de nos planejar financeiramente. E agora a gente precisa entender o papel dessa educação financeira para o nosso país. Eu apontei aqui 5 marcos relacionados à educação financeira, políticas públicas voltadas para essa área, 5 marcos que estão relacionados ao assunto, né? A gente pode dizer como marco inicial a implementação do Plano Real, em fevereiro de 94. Em março de 2007, ou seja, 13 anos depois, foi apresentado na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, um projeto de lei que buscava alterar a LDB para incluir uma disciplina de educação financeira como obrigatória, eixo comum a todas as escolas do país. Seria algo similar com o que aconteceu com a língua estrangeira. Essa era a ideia. Porém, o projeto acabou sendo arquivado, porque foi entendido na época que a proposta que buscava atender à premissa de que a escola precisa formar o cidadão para a vida, isso já era previsto na LDB. E, de fato, é. Porém, não justificaria a criação de uma nova disciplina obrigatória. Porém, o tema continuou tendo importante relevância, né, com o decorrer do tempo. Em dezembro de 2010 foi criado a ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Esse marco foi um dos mais importantes no nosso país relacionados ao assunto, porque foi aqui que começou-se a verificar como se implementaria a educação financeira nas escolas. Tanto que, depois de alguns testes, alguns projetos em escolas piloto, foi criada a plataforma aberta, em maio de 2014, onde disponibilizou-se alguns materiais didáticos para serem trabalhados tanto no ensino médio, inicialmente, e depois para o ensino fundamental também. Por fim, agora em junho de 2020, foi criado um novo decreto para atualizar o decreto lá de dezembro de 2010, criando a FBF, que é o Fórum Brasileiro de Educação Financeira. E esse fórum, justamente, é quem faz a supervisão e dá as diretrizes para o funcionamento da ENEF.
Por que se educar financeiramente? Vamos pensar assim. Tudo exige decisão. E já que tudo está relacionado com dinheiro, toda decisão depende de uma educação financeira. O que eu quero dizer com isso? Tomar as melhores decisões, seja decisões de consumo, de investimento, das rotinas do dia a dia, decisões profissionais, acadêmicas, até as decisões dos próprios sonhos, já que nós temos que priorizar nossos sonhos, se a gente de fato quer transformar em realidade, está relacionado com educação financeira. Em outras palavras, a gente pode dizer que tomar as melhores decisões é gerenciar seu tempo e seu dinheiro. E por que não gerenciar o seu dinheiro no tempo? Que é o conceito por trás da matemática financeira. A matemática financeira, por sua vez, ela sempre se apresenta em qualquer literatura que busque relacionar o conhecimento da matemática com a educação financeira. A primeira coisa que se pensa é matemática financeira. Só que eu quero mostrar que vai um pouco além disso. Vamos primeiro entender aqui o conceito, que eu busquei aqui uma definição de Ornella Pacifico, que diz que a matemática financeira tem como objetivo principal o estudo do valor do dinheiro no tempo. No nosso dia a dia, do cidadão comum, que não trabalha com isso, mas que vira e mexe, acaba se deparando com assuntos voltados à matemática financeira, é, por exemplo, analisar uma fatura de cartão de crédito. Não precisa ser uma pessoa perita em educação financeira para identificar que essa fatura aí, que eu já adianto que não é minha, é só um exemplo, essa fatura tem algo errado, né? Para não tomar muito tempo, eu já vou adiantar qual que é o problema dessa fatura. Você repare que o pagamento total já está em mais de 3.500, enquanto o limite total desse cartão é 1.500. Então, aqui começa o problema que está presente em grande parte das casas das famílias brasileiras. Então, aí vem a motivação do assunto. Isso aqui, poucos conseguem interpretar e solucionar o problema de maneira que isso não vire aquela bola de neve. Onde que está a matemática financeira? Vou dar um zoom aqui, que é justamente quando ele fala do juros de financiamento. Essa fatura em especial, ela ainda é boazinha, ela traz um cálculo para você. Ela está dizendo que os 13,81% equivale a 401,49. Aqui mais embaixo, ele fala dos juros de mora. E também dá o percentual, mas também já traz o cálculo, né? Que é 26 e 24. Porém, nem toda fatura é boazinha, assim, que já deixa tudo explicado. É muito comum que a gente pegue fatura que parta do princípio que o cidadão comum entenda todas essas informações, ou às vezes sabe que o cidadão não entende, mas não se preocupa em explicar melhor. Mas, enfim, é a matemática financeira que vai permitir que o cidadão consiga entender o impacto de um atraso ou um adiamento do pagamento da fatura. Tanto que os juros de mora é justamente um juros sobre atraso. Nem todo mundo sabe que a palavra mora significa atraso. Então, começa aí a desvendar os mistérios da educação financeira. Mas eu não quero usar cartão de crédito, não preciso saber isso. Tá, vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar um boleto. Aqui é um boleto tradicionalzão, né? Geralmente tem os dados do recebedor, que é o beneficiário, os dados do pagador, e de novo eu tenho esses dados aqui, ó. Multa e mora. Mais uma vez eu tenho que entender de porcentagem, saber qual que é o impacto do atraso no pagamento desse boleto, enfim. Tudo isso nos faz nos perguntar o que acontece com a população quando não se domina a matemática financeira. Eu trouxe aqui um outro gráfico que eu retirei do Banco Central, que ele traz o endividamento das famílias com o sistema financeiro nacional. Como que funciona aqui a interpretação desse gráfico? Ele está dizendo o quanto as dívidas das famílias
com banco, especificamente com banco. Não estou falando do carnê da Magazine Luiza ou qualquer móvel que você comprou parcelado. Estou falando só de empréstimos e financiamentos tomados juntos aos bancos. Então, repare que em 2005 isso representava 18%. Agora, no começo desse ano, já está em 46%. Isso significa que a cada R$ 100 de renda, em média, claro, em média, a cada R$ 100 de renda, R$ 46 já vai para pagamento de dívidas em bancos. Tá? Isso eu acho que é um dado preocupante. Vamos lá. Como reverter esse quadro? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender em matemática financeira é o impacto dos juros compostos, né? Então, eu fiz um gráfico aqui para ilustrar um pouco isso, e aqui tem uma linha, uma curva alaranjada que representa os juros compostos, e a azul que é o juro simples. O que acontece? A maioria das pessoas, ainda que domine matemática, elas têm o costume de pensar na hora de decidir tomar um empréstimo, fazer um financiamento de um carro, de um imóvel, ou mesmo um empresário que quer investir na empresa, comprando uma máquina, alugando um galpão, enfim. Qualquer motivo que leve o cidadão a tomar um empréstimo, um financiamento, ele pensa olhando para a linha azul, porque poucos entendem o impacto dos juros compostos. Esse exemplo, esse gráfico que eu fiz, é R$ 1.000 tomados a 10% ao mês. Repare que se a gente pensar em juros simples, vai passar 36 meses e minha dívida vai estar ali inferior a R$ 5.000. Mas não é isso que acontece. Se você ficar 3 anos, né, 36 meses, devendo esses R$ 1.000, sem nenhuma amortização, isso é, sem pagar nenhuma parte desse valor durante nesse período de tempo, a sua dívida chega a 30 mil. E esse impacto, esse gráfico simples que eu fiz para você, poucas são as pessoas que compreendem. E aí a importância da educação financeira. E, por consequência, a matemática financeira também. Só que eu quero ir um pouco além. Na verdade, eu não quero me limitar à matemática financeira. Eu quero saber onde mais que a matemática se aplica para que eu me eduque financeiramente. Peguei um caso real. Fui no mercado um dia lá, notei que tinha 2 opções de desodorante, não estou fazendo nenhuma propaganda aqui do Rexona, só quero mostrar que eles dão uma opção tradicional e uma outra opção que eles colocam lá acima, que é o novo tamanho econômico. Vou dar um zoom. Eu estou falando de um desodorante de 150 ml, que custa R$10,50, e um desodorante de 200 ml, que custa R$14,99. Pô, se na embalagem me diz que, a opção da direita oferece um tamanho econômico, eu já entendo que eu comprando esse produto, eu vou economizar em relação à opção da esquerda. Será que eu vou? Será que eu vou? Vamos lá. Não vou usar matemática financeira para resolver isso. Vou usar matemática elementar. Inclusive, vou colocar 2 opções de cálculo diferentes para ver qual que é o resultado que eu chego, né? Qual que o desodorante é mais barato. Primeiro, eu usei regra de 3. 150 está para 10,50, assim como 200 está para X. Eu poderia ter colocado, assim como 200 está para 14,99, mas ia dar um rolo aqui. A minha intenção é supor que eu não saiba que é 14,99, a de 200 ml, e ver em que valor que eu chego. E aí, calculando aí a regra de 3, eu chego que o desodorante de 200 ml deveria custar 14, redondo. Qual que é a interpretação? Tomando como base o primeiro desodorante, o segundo desodorante é 99 centavos mais caro. Vamos para outra interpretação. Resolvendo por meio de proporcionalidade. O segundo frasco contém 1/3 a mais de desodorante. Espera-se, portanto, que seu preço também exceda 1/3 de 10,50.
que aí ficaria equivalente, né? Ou seja, 10,50 mais 1/3 de 10,50 daria, novamente, R$ 14 redondo. Então, mais uma vez, eu percebo que o segundo desodorante tá sendo cobrado 99 centavos a mais do justo pelo valor pago por ml. Cadê a embalagem econômica? Ah, mas eu vou fazer essa conta toda por causa de 99 centavos? Bom, aí depende do quanto de desodorante você consome e de todos os outros produtos que tem essa cilada aí, a gente acaba caindo, porque nem quer se dar o trabalho de fazer o cálculo e também não consegue fazer de forma rápida, não tem prática com esse tipo de cálculo, e aí a pessoa não vai fazer mesmo. Apesar que a educação financeira defende que, mesmo que seja com calculadora, que você faça esses cálculos. Vamos trazer aqui uma outra situação importantíssima para o cotidiano do brasileiro. Listar receitas e despesas. Eu vou mostrar aqui exemplos de receitas, né? Salários, comissões, aluguéis, resgate de investimentos para quem tem dinheiro guardado, dividendos, que isso é para quem investe em bolsa de valores, e mesada, que é para quem ainda depende dos pais. Não sei se todo mundo teve essa oportunidade de ter uma mesada na vida. Não é meu caso, não, mas deve ter gente que passa por isso. E, por outro lado, as despesas. Quais são as despesas que a gente tem? Luz, água, internet. Agora mais que nunca, né? Internet. Vestuário, transporte, alimentação, enfim. É bom a gente entender que nós temos essas receitas, a não ser que eu seja desempregado, não sei, e eu tenho essas despesas. Vamos começar a colocar na ponta do lápis, ou na planilha, como eu gosto. Isso aqui é um caso real. Foi uma ajuda que eu dei para uma pessoa que eu conheço, que ela me trouxe, que olha, hoje eu tenho um salário de R$ 2.239,31, recebo a pensão do meu ex-marido de 420, e aí ela conseguiu listar, deu até trabalho que ela nunca tinha feito isso, ela listou todas as despesas que ela tinha todo mês. O interessante é que a última despesa, isso foi até uma dica minha, né? Ela colocasse como despesa um valor que ela gostaria de se comprometer a guardar todos os meses. Então ela colocou poupança. Eu quero me comprometer a guardar R$ 400 todos os meses. E aí eu somei, né? Ela tem um total de receita de R$ 2.659,31, um total de despesa de R$ 2.643,21 e um saldo de R$ 16,10. Então, ela está no azul. Respeitando tudo que está nessa planilha, ela vai estar no azul, todos os meses. Ela poderia, inclusive, incluir esses 16,10 nos 400 e formar uma poupança mensal de 416,10 e ainda ficar no 0 a 0. Mas tudo bem, está guardando dinheiro. E é um dinheiro que ela se comprometeu. Eu acho que isso é o mais legal. Se tem uma lição que eu gostaria de deixar aqui, é isso. Se comprometa a guardar um valor todos os meses que seja... Não importa quanto seja o valor. O importa é que você seja disciplinado o suficiente para não desonrar esse compromisso que você mesmo fez. E a matemática? Como é que ela pode ajudar a gente? Olha que interessante. O que eu fiz aqui? Eu dividi as receitas pelas despesas e eu cheguei aqui num número. O que é esse número? Ele está nos explicando que a cada R$ 1 gasto, com todas as minhas despesas, existe 1,0061 conquistado como receita. Ou seja, as receitas cobrem 100,61% das despesas. Não é à toa que ele está no azul. Cobre mais do que o total das despesas, né? Só que, vamos pensar, o que é mais comum? Eu adaptar meus gastos ao meu salário, à minha receita, ou eu adaptar minha receita às minhas despesas? Geralmente a gente não tem muita opção de receita, né? Eu tenho meu salário, eu tenho lá minhas fontes de renda, e é aquilo que eu tenho. E se você ainda for trabalhar por conta, é pior ainda, porque você não é fixo, né? Geralmente quem trabalha por conta sabe que é difícil ter uma renda fixa.
Então, mas, via de regra, a gente tenta adaptar as despesas às receitas, e não o contrário. Então, o que eu fiz? Eu fiz o inverso. E se a gente dividir as despesas pelas receitas? Aí a interpretação muda. A cada R$ 1 conquistado como receita, existe 0,9939 gasto com despesa. Ou seja, as despesas consomem 99,39%. Era das receitas aqui, gente, desculpa. As despesas consomem 99,39% das receitas, tá? Isso é muito melhor do que você só fazer a conta de subtração, que foi o que eu fiz anteriormente. Quando você só faz receita menos despesa, você chega num valor lá que às vezes é irrelevante, e você fala, estou no azul, estou feliz. Quando você faz dessa forma que eu estou apresentando, você percebe a proporção de comprometimento da sua renda. Isso tem um enorme impacto. E eu posso dizer que esse impacto é gigante, por quê? Porque é assim que os bancos analisam crédito, é assim que eles verificam quanto que eles vão te emprestar. Claro que eles não têm acesso a todas as suas despesas, mas eles têm acesso a todos os empréstimos e financiamentos que você já tomou, mesmo em outros bancos. Vamos agora para o que mais interessa para futuros professores. E a matemática que a gente aprende no colégio? Ajuda a gente nisso tudo que eu estou falando? Bom, a matemática que eu aprendi no colégio, não. Mas fiquei muito feliz em analisar a nossa BNCC. A Base Nacional Comum Curricular tem muita coisa relacionada com isso tudo que eu falei. Uma das primeiras habilidades que eu identifiquei que a BNCC prevê é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética nas diversas práticas sociais, para se comunicar, para acessar, disseminar informações, enfim. Isso aqui é muito atual. Ele está dizendo para você não só ser vítima, refém das novas tecnologias, mas você ser crítico com elas. Né? Um exemplo que eu gosto muito de usar é o bendito corretor ortográfico do WhatsApp. Eu desliguei o meu, que é para eu ler cada mensagem que eu envio. Por quê? Porque quando você usa aquele bendito corretor ortográfico, você fica refém. E aí ele troca a palavra para você, você manda sem ler, você entra em algumas situações, no mínimo, passando vergonha. Eu tenho vários exemplos, mas não vou citar aqui não. E aí o que acontece? Entra nessas tecnologias, as tecnologias bancárias. Você usar um cartão de crédito, você fazer uma compra online, parcelada, tudo isso, a pessoa tem que ter uma criticidade para fazer a utilização. Você não pode simplesmente usar de forma indiscriminada, até porque uma hora a conta chega, não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto que eu citei no meu trabalho, que eu acho essencial para o que diz respeito à educação financeira. E aí, voltando especificamente para a matemática, logo lá para o ensino fundamental, a BNCC já prevê que o aluno tem que reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante. Isso aqui é do 5º ano do fundamental, ou seja, anos iniciais, né? Olha que interessante. Reconhecer frações unitárias mais usuais. Meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100. Comunidades de medidas menores do que uma unidade. Isso aqui ele está falando dos centavos. O que é o 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos? É a centésima parte de R$1. Então, isso tem tudo a ver também com tudo que eu estou trazendo. E insisto, números racionais já são tratados, ou deveriam ser tratados, nos anos iniciais. 5º ano. Será que isso está sendo tratado? Meu trabalho aborda isso.
Associar as representações percentuais, né, 10%, 25%, 50%, enfim, respectivas décima parte, quarta parte, metade, três quartos. Então, é você identificar uma fração representada de forma fracionária e identificar o percentual equivalente. Isso é uma outra habilidade que a BNCC traz para ser trabalhado no ensino fundamental. Vamos para outra. Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples. Aí entra aquela história. Se eu tenho um produto que teve um desconto de 10% e posteriormente ele teve um aumento de 10%, volta no preço inicial? A maioria das pessoas dizem que sim. E a resposta é não. Você tem que entender o conceito de acréscimo e decréscimo simples, né? No contexto de educação financeira. Olha que legal. A BNCC deixa bem claro que a educação financeira tem que estar nesse contexto. Identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente e inversamente proporcionais, ou não proporcionais, expressando relação existente por meio de sentença algébrica e representá-las no plano cartesiano. Olha só, grandezas. É o exemplo do desodorante. Eu identificar que eu meço o volume daquele desodorante por uma grandeza de volume, que eu divido em 1000, e é o mililitro, e aí eu identifico o valor de cada mililitro. Será que a gente está ensinando isso para os nossos alunos na escola? Vamos lá. Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, determinação de taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira, mais uma vez. E lembrando que percentuais sucessivos tem tudo a ver com juros compostos. Ele nem entrou ainda aqui em matemática financeira, mas quando eu penso em percentuais sucessivos, 10% ao mês, 10% em janeiro, 10% em fevereiro, 10% em março, são percentuais sucessivos. BNCC já está prevendo isso. Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas para o controle de orçamento familiar. Olha que importante. Quantos professores trabalham orçamento familiar na escola? Eu, infelizmente, não tive nenhum. Simuladores de cálculo de juros, olha que legal. Tudo assunto que dá para tratar na escola. Dá não, deve. Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvem juros compostos. Isso já é aquilo que eu mostrei naquele gráfico. Mostrar isso via planilha, vou mostrar isso com representação gráfica, plano cartesiano, mostrar a diferença de um crescimento linear e um crescimento exponencial, enfim. Bom, aqui eu trouxe todos os pontos mais relevantes da BNCC relacionados à educação financeira, mas devido ao tempo eu não posso me prolongar mais nesses assuntos, né? Eu queria agora entrar na parte do questionário. O questionário que eu apliquei com os alunos do Projeção. Como é que funcionou? Eu consegui 612 formulários preenchidos, todos os alunos do Projeção, matriculados em 27 cursos de graduação, distribuídos nas 4 unidades do Distrito Federal, né? Qual foi o resultado? Eu fiz o seguinte, eu dei uma pontuação para cada participante. Essa pontuação consistiu no percentual de 0 a 100, sendo 0 para quem não acertou nada e 100 para quem acertou tudo. Foram 6 questões de matemática e 5 questões de educação financeira. Eu mostrei aqui o desempenho de acordo com o curso. E o que me incomoda um pouco é que, exceto enfermagem e serviço social, pedagogia foi uma das piores notas. Então, isso me incomodou um pouquinho, já que esses são os primeiros professores de matemática dos nossos alunos no ensino básico, né? Mas tudo bem.
Vamos para a educação financeira. Educação financeira, se vocês olharem aqui, serviço social, infelizmente, também teve um baixo rendimento, tecnologia em logística também não deveria ter ido tão mal, mas, enfim, se destacou aqui o próprio matemático. Os próprios alunos de matemática foram os que tiveram as melhores notas, juntamente com os engenheiros e o pessoal de tecnologia em gestão financeira. Então, todos eles aí chegaram próximo a 80%. Como que eu relacionei esses conhecimentos, as habilidades em matemática e as habilidades em educação financeira? Eu criei um gráfico de dispersão. Esse gráfico de dispersão eu criei numa planilha, né, no Microsoft Excel, de maneira que onde mais se concentrassem os alunos, a bolinha azul aí fica maior, né? Então, repare, eu não tenho ninguém, digamos que a ocorrência é baixa ou nula de alunos que foram muito bem em matemática, 100%, e foram muito mal em educação financeira. E o inverso também é verdadeiro. Eu não tenho, é nula ou baixíssima a representatividade de alunos que foram muito bem em educação financeira e muito mal em habilidades de matemática. E aí, quando a gente pensa em regressão linear, a gente, não sei se vocês já estão conseguindo reparar, eu consigo traçar uma linha de tendência, que é justamente a regressão linear, que eu posso mostrar através dessa linha vermelha. Então, esse gráfico, ele está ilustrando uma correlação. Essa correlação, eu trouxe aqui a fórmula da estatística para assustar um pouquinho, para mostrar que isso é uma apresentação de matemática, mas lógico que eu fiz isso em planilha, foi muito mais rápido, e mostrou que existe uma correlação entre essas duas habilidades de 0,51, né? Lembrando que a correlação, né, a correlação de Pearson, ela varia de -1 a 1, sendo 0 uma correlação nula, o -1 uma correlação perfeitamente negativa, ou seja, quando uma cresce, a outra decresce, e o 1 uma correlação perfeitamente positiva, quando uma cresce, a outra também cresce. Então, o 0,51 nos traz a conclusão de que essas duas habilidades de conhecimento são correlacionadas em 51,41%, certo? E aqui eu encerro minha apresentação, eu sei que eu excedi aí o tempo, mas eu acho que trouxe algumas informações bem valiosas. Estou abrindo para as perguntas. Professor Welber, você pode começar com as perguntas. Estou abrindo aqui a minha tela. Calma aí, deixa eu fechar porque está um pouco embaçado, aí eu já retorno. Acho que deu uma melhorada aí, né? Então, você passou bem aí do tempo que a professora Luciana disse que daqui a pouco eu também já entro em aula, né? Quero primeiramente, né, parabenizar aí o seu trabalho, né? Você escreve muito bem, né? Se assim, todos os TCCs que a gente pega, né, a gente tivesse essa escrita, né, nós estaríamos muito mais felizes a cada TCC, né? Então, primeiramente, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, pela sua escrita e pelo tema também, né? É um tema muito importante, que é um tema para todo cidadão, para todas as pessoas, né? A gente sabe o que a falta de uma educação financeira pode fazer na vida de uma pessoa. Então, eu li o seu trabalho, né? Reli, né? Eu sempre costumo fazer uma leitura mais rápida e depois eu venho, né, lendo bastante.
gostei muito desse contexto macroeconômico a qual você trouxe, né? Você foi lá para a época da onde o plano real, né? Ele começou, apesar de eu ter mais de 30 anos, eu não vivi muito isso porque eu era bem pequenininho, né? Então, a gente não lembra disso, mas essa parte a qual você trouxe também, conceitos do próprio Banco Central, né, foi muito boa. Agora, quando você começou a trabalhar, né, já na perspectiva da BNCC, né, o que a BNCC ela falava sobre esse assunto, a gente pôde ver realmente que esse tema de educação financeira é um tema transversal que tem que ser trabalhado em praticamente todos os anos, né? E não só lá no ensino médio, quando chega em matemática financeira, né? Quando você vai trabalhando. Então, agora, o que eu senti falta, né, também aí, isso daí, né, só talvez seja uma questão pessoal minha, é que talvez você pudesse ter pego alguns contatos de alguns professores da própria secretaria. Eu tenho certeza que a Luciana conhece bastante, a Daniela também, né? E você ter feito meio que uma pesquisa com eles, né? Né? Os professores estão conseguindo cumprir essa parte, né? Estão conseguindo introduzir este tema transversal aí a partir do sexto, sétimo ano, né? E talvez ter pegado alguns contatos de professores dos anos iniciais também do ensino fundamental, né? Porque a gente sabe que às vezes a BNCC está tratando uma coisa, falando, ó, tem que ser feito isso, né? E a BNCC já é uma realidade, é para ser feito. Mas quando a gente vê a prática, por muitas razões, isso acaba não acontecendo. Mas eu achei muito bom você ter trago isso que a BNCC fala aí para cada professor, para vocês, futuros professores também que estão ouvindo, que este tema tem que ser trabalhado em todos os anos, né? É claro que cada ano com as perspectivas dos assuntos matemáticos que são tratados ali. Eu vi que na sua apresentação você trouxe coisas que você não colocou em seu trabalho. Por exemplo, aquelas duas formas de relacionar os preços daqueles desodorantes. Então, eu senti falta disso. Poxa, o Fabiano, ele poderia ter colocado essas duas formas de como a pessoa pode saber qual que seria o mais vantajoso ali, né? Mesmo que você pense, quem vai ler o meu trabalho é a professora Luciana, o professor Welber, sabe? Mas a gente tem que ter a percepção que o nosso trabalho pode ser lido até por pessoas leigas, né? Que estão ali para aprender também. Então, isso eu vou pontuar como, né, que eu gostaria que você colocasse essas duas formas a qual você abordou aquele assunto, e com a permissão da sua amiga, eu também não sei, você também trazer, né, aquela planilha, aquela pequena planilha a qual você fez a ela, e trazer as duas explicações que você trouxe na sua apresentação também, né? Então, eu vi que você trouxe a mais na sua apresentação. Então, se você trouxe na sua apresentação, eu espero ver no trabalho escrito, entendeu? Ok? Né? E, assim, a sua pesquisa, né, ela foi muito boa, né, e a gente pensa, poxa, pessoas que estão em um curso superior, né, tiveram algumas
dificuldades. O que eu entendi, né, quando você fez aquelas questões voltadas mais para a matemática, é que muitos não conhecem a função exponencial. Muitos não sabem o comportamento dessa função. Né? Eu vi isso e falei, nossa, né? Mas, assim, por mais que a pessoa esteja em outro curso, né, é algo que né, passado aí, principalmente no ensino médio. A questão da parte mais da educação financeira, a qual você trouxe, né? A pergunta 10 foi a pergunta que massacrou geral, né? Ninguém soube fazer, poxa, eu posso, né, fazer, né, uma conversão aqui, né, de metros quadrados para centímetros quadrados, fazer a proporção, né? Então, a gente sabe que realmente, né, mesmo que a pessoa esteja em um curso superior e às vezes até cursos de exatas, né, a gente sabe a grande deficiência que se tem. E faltou, aí eu creio que foi por causa da pandemia, o estudo de campo, você com os alunos, né, você abordando talvez um dia em uma aula, em uma escola, esse assunto, né, e fazendo uma pesquisa. Eu creio que você não pôde fazer isso, né, por conta da pandemia também, mas seria muito interessante. Eu fiz o ano passado, professor. Acrescentar mais. Eu fiz o ano passado, só que eu não gostei da forma, eu me arrependi de como eu conduzi a pesquisa e eu preferi não usar. Mas eu cheguei a fazer o ano passado. Aí no meio do caminho eu não gostei. Porque no meio aqui você falou, né? Olha, né? Durante o meu estágio do PIBID, eu percebi tal coisa, né? Mas caso você tenha mesmo visto aí que foi péssimo como você quis, né, fazer, então tá bom. Mas, assim, em geral, o seu trabalho está muito bom, tá? Muito bom mesmo, né? Você é um ótimo aluno, você é bem aplicado, gostei muito da sua escrita, tá? Agora, essas coisinhas que você trouxe a mais na apresentação, eu gostaria que você colocasse nesse trabalho aí, porque acrescentaria muito também, tá bom? Então, são essas coisas aqui que eu tinha para falar. Obrigado, professor. Obrigada, professor Welber. É o seguinte, né? O trabalho do Fabiano, muito bem escrito, como o professor Welber falou, quem nos dera que tivéssemos, né, no final do curso, trabalhos assim com essa qualidade. Sem dúvidas, ele mostrou aí que ele já tem uma veia de pesquisador, né, porque a gente sabe que para ser pesquisador, você tem que saber tratar a sua pesquisa, você tem que saber apresentar. Não adianta você fazer pesquisa se você não sabe apresentar os resultados. A pesquisa ela tem que servir para alguma coisa, né? A ciência ela só serve quando serve para as pessoas. Da mesma forma é a pesquisa. Então, assim, foi muito bom trabalhar com o Fabiano nesse trabalho, na construção, né, desse TCC. De início, ele já avisou que não seria no modelo de artigo científico, seria uma monografia, porque essa pesquisa já faz parte de algo que ele já vem desenvolvendo há algum tempo. O que eu achei muito bacana foi ele trazer essa parte, essa questão da matemática financeira, e depois eu vou até pedir para o professor Paulo, eu acho que ele saiu, mas eu vou até pedir também que ele fale um pouco a respeito, porque aqui no Distrito Federal, nós temos a oportunidade, sim, de trabalhar a matemática financeira como componente curricular. Não só, assim, como um tema transversal, professor Weber, a gente tem como trabalhar como componente curricular. Só que devido à questão cultural, eu acredito, não se trabalha. Por exemplo, temos disciplinas de PD, que é projeto PD, PI, interdisciplinar, alguma coisa assim, onde o professor ele é livre para trabalhar o tema que ele quiser, desde que esse tema esteja no PPP, no projeto pedagógico da escola.
Então, por exemplo, eu trabalhava PD com a Olimpíada de Matemática. Tem professores que trabalham PD com temas transversais. Então, assim, a escola tem autonomia hoje para trabalhar a matemática financeira. E por que esse tema me chamou a atenção? Pelo grau de endividamento dos professores da própria Secretaria de Educação. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Tivemos uma crise econômica, acredito que entre lá 2012, alguma coisa, acho que 2013, e tivemos aí uma intervenção do GDF em relação ao BRB. Por quê? Porque os professores estavam entrando na justiça porque eles estavam endividados e o BRB, muitos professores com o salário todo bloqueado, porque de tanto tirar empréstimo, né, lá no BRB. Então, você vê que é uma questão cultural que está enraizada nos próprios docentes. Tanto, gente, tão grande foi a proporção que o próprio GDF teve que intervir. Falou assim, não, BRB, você não pode pegar essa parte aqui do salário, apesar da questão dos empréstimos, você tem que até tanto, senão o professor não tem condição de subsistência, né? Então, assim, realmente, Fabiano, é um tema muito relevante para toda a sociedade e falando de escola é relevante para todos, para o docente, para o discente e toda a comunidade escolar. Então, eu te parabenizo, tá, pelo seu tema. Tem muito mais coisas, né, Welber? Nós tivemos a oportunidade de ler a pesquisa do Fabiano, sabemos que o trabalho dele, como eu falei para ele, que poderemos fazer vários recortes que darão origem a vários artigos. De fato, Welber, a pesquisa da maioria dos nossos estudantes de TCC hoje, ela sofreu com a questão da pandemia, porque eles não tiveram campo para aplicação. Alguns chegaram até a iniciar, mas não puderam finalizar. Então, Fabiano, parabenizo você. Haviam outras questões que queríamos trazer também na questão da formação pedagógica, que infelizmente a formação pedagógica do docente, por que tanta dificuldade na matemática, né? E aí o Fabiano fez também um estudo da questão da formação dos docentes que lidam com os estudantes, contudo a gente não pôde trazer devido ao tempo. O professor Paulo está aqui conosco, o professor Paulo também atua na Secretaria de Educação. O senhor tem alguma questão, professor Paulo, para falar acerca da matemática financeira? Não, colaborando com isso tudo que você falou, Luciana. Parabéns, Fabiana, aí pelo trabalho. E eu penso que ela é trabalhada assim. E muitas vezes ela é trabalhada e o professor nem sabe que está trabalhando com educação financeira. Porque às vezes a gente trabalha não só de forma transversal, mas com situações problemas. Um exercício lá quando eu estou trabalhando com números decimais, eu vou analisar uma conta bancária e muitas outras situações usando as outras áreas de conhecimento, como a geografia e as ciências. Então, a gente tem que tornar claro esse conhecimento e tornar claro para o professor que ele está trabalhando em educação financeira. Porque, às vezes, ele não tem nem a consciência de que aquilo é educação financeira. Muito obrigada, Fabiano. Gente, nós vamos nos reunir agora para preencher a documentação do Fabiano. Assim que nós tivermos concluído, tá? Eu aviso no grupo da matemática que vocês podem retornar. Tudo bem assim? Antes de saírem,